Nessa videoaula, iremos contar um pouquinho sobre a história da voz. Mas, antes de começarmos, gostaria de saber se você sabe o que é voz e como ela é produzida. Explicando bem rapidamente, a voz humana consiste nos sons produzidos pelas nossas pregas vocais, que estão localizadas em nossa laringe. Esse som é produzido com o intuito de nos expressarmos, falar, cantar, gargalhar, gritar e até mesmo chorar. De modo geral, essa produção do som pode ser dividida em 3 fases: os pulmões, as pregas vocais localizadas em nossa laringe e os articuladores, que são os dentes, o palato, a língua, a mandíbula e etc. Bom, agora que você já conhece um pouco sobre a nossa voz, iremos contar a história da mesma, onde tudo começou e como lidamos com ela até os dias atuais. Mas, antes de começarmos a contar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar bastante. Iremos ter muitos vídeos e muitos conteúdos durante o mês de abril. Então, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e curtir muito esse vídeo. No início do conhecimento, o homem explicava os eventos à sua volta como sobrenaturais, mágicos e religiosos. E assim como a arte, a ciência e a poesia, a voz também era vista desta forma. Os egípcios acreditavam em pulmões com poderes mágicos, mas não tinham noção de sua relação com a voz. Já na antiga Babilônia, em 2000 a.C., acreditava-se que os demônios eram os responsáveis pelas doenças, e o demônio Nantari era o responsável por problemas na garganta. Na Grécia Antiga, os filósofos surgiram com as suas observações, deixando o misticismo de lado e buscando utilizar o pensamento para entender o mundo. No século V a.C., Hipócrates descreveu qualidades e defeitos na voz, como a rouquidão e a aspereza. Para ele, faringe e laringe eram sinônimos, e ele especulou sobre o possível papel dos pulmões na voz. Então, lábios e línguas estariam envolvidos na articulação. No século III a.C., Aristóteles foi além, percebendo que vogais e consoantes eram produzidas de forma diferente, e imaginou que a voz fosse produzida na traqueia e na laringe pelo impacto do ar. Aristóteles ainda localizava a alma no coração e nos pulmões, e nesta época surgiu a frase utilizada até hoje: a voz é o espelho da alma. Em Roma, no século II d.C., Caelius Aurelianus incluiu um capítulo sobre rouquidão e os efeitos dos abusos vocais em seu livro médico. Mas o maior interessado em doenças da laringe foi Claudius Galeno, que viveu de 131 d.C. a 220 d.C. e foi considerado o criador da laringologia, ou seja, o estudo da laringe, sendo o primeiro a descrever a laringe com 3 cartilagens, alguns pares de músculos, e ainda comparou o instrumento a uma flauta, chamando-a de Principalissimum Organo Vocis. Então veio a Idade Média, com as revelações de padres e da Igreja Cristã, que detinham todo o conhecimento e ditavam as regras. Nesta época, as mulheres não podiam cantar nos corais das igrejas, e os homens e crianças eram os responsáveis pelas vozes mais agudas. Além disso, São Brás restaurava as vias respiratórias de crianças, e até hoje, em sua memória, é feita a bênção das gargantas na Igreja Católica. O termo castrate não designa só o cantor, mas também o próprio registro da sua voz. Essa era uma prática de castração de jovens cantores que existia desde o início do Império Bizantino em Constantinopla, em torno de 400 d.C. Na ópera, essa prática atingiu seu auge nos séculos 7 e 8. O papel do herói era muitas vezes escrito para os castrates. Nos dias de hoje, esses papéis são frequentemente desempenhados por cantoras ou por contratenores. Todavia, a parte composta para o castrate de algumas óperas barrocas é de execução tão complexa e difícil que é quase impossível cantá-la. Muitos dos rapazes alvo da castração eram crianças órfãs ou abandonadas. Algumas famílias pobres, incapazes de criar a sua prole numerosa, entregavam um filho para ser castrado. Em 1870, a prática de castração destinada a este fim foi. Nós sabemos que a história da voz não termina por aqui, mas tentamos trazer brevemente alguns dos fatos mais marcantes
para aprendermos mais sobre a nossa voz. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, continue nos acompanhando em todas as redes sociais para mais informações. E não esqueça de deixar seu comentário aqui. Muito obrigada, até a próxima!